Comecei a escrever o roteiro desse vídeo em janeiro deste ano, mas eu não escrevi com o intuito de fazer um roteiro, era na verdade um pensamento que eu tive e eu salvei na minha área de trabalho do computador, eu resolvi resgatar e transformar em um vídeo que vai ser esse. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Natália Franciele, nesse canal eu falo sobre mentalidade e desenvolvimento pessoal por meio da psicologia, neurociência e física quântica, e eu quero te contar um pouco da minha trajetória, do meu processo de despertar de consciência, do meu processo evolutivo, lembrando que eu ainda estou no processo, assim como você, que para sempre nós estaremos. Eu reparei que sempre que eu parto por um nível mais alto de entendimento sobre quem eu quero me tornar, sobre o patamar que eu quero alcançar, sobre o tipo de ser humano que eu quero ser, eu acabo caindo em um estado de depressão. Quando eu comecei a estudar sobre isso, meu primeiro contato foi com documentários. O primeiro foi O Segredo e depois foi Quem Somos Nós. No meio deste caminho, eu conheci o queridíssimo Hélio Couto e comecei a assistir os vídeos dele. E à medida que eu fui avançando, parecia que um novo mundo ia se abrindo, tanto na forma de ver a realidade, como na forma de entender a mim mesma. Só que junto a essa expansão, começou a acontecer algumas coisas. Eu não me lembro de ter tido tantos estados deprimidos quanto nessa fase. Sempre que isso acontecia, eu meio que me paralisava. Eu saía completamente daquele estado de alta energia e entrava num estado muito baixo, sem vontade de fazer o mínimo do dia a dia. Às vezes eu só chorava e nem sabia o motivo. E depois de um tempo, isso passava e eu conseguia voltar aos poucos, e quando eu voltava, parecia que eu avançava um nível a mais de entendimento. E aí eu ia mergulhando de novo nos conteúdos sobre mentalidade, manifestação, lei da atração, consciência, autoconhecimento, física quântica, e sempre eu ia conectando isso com a ciência, com a neurociência e com a psicologia. E o curioso é que eu nunca sei exatamente como eu encontro essas coisas, parece que elas simplesmente surgem no meu caminho. E foi assim que eu conheci o Bob Proctor, que ele fala muito sobre o livro Pense e Enriqueça, e depois surgiu o queridíssimo, que eu amo, Joe Dispenza, que foi quando eu encontrei o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Esse livro fala muito sobre como o nosso cérebro funciona, sobre crenças, sobre aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente pensa, sente e repete ao longo da nossa vida, vai se tornando a nossa personalidade, a nossa identidade. Esse livro ensina formas de você fazer meditações, e justo quando eu estava chegando na parte prática desse livro, eu tive uma das quedas mais intensas. Eu não estava mais me reconhecendo, eu não sou uma pessoa de fazer drama, de me afundar em sofrimento sem motivo, mas ali eu me afundei. Eu desanimei de absolutamente tudo que eu estava fazendo, mas mesmo assim eu continuava pensando no que estava acontecendo comigo, tentando entender o que era aquilo na perspectiva de tudo que eu estava aprendendo. E foi refletindo sobre isso que eu cheguei à conclusão que para eu me tornar quem eu queria ser, na verdade quem eu estava sendo precisava morrer. E foi exatamente por isso que esses estados de depressão aconteciam, porque no fundo eu estava de luto por uma versão minha que eu não queria mais ser. Eu tive muitas experiências negativas ao longo da minha vida, ao longo da minha adolescência, da minha infância e o início da minha vida adulta, e eu acredito que isso impactou profundamente a forma como eu me enxergava, a forma como eu enxergava o mundo, e ao mesmo tempo eu reconheço que foi justamente aquela versão que me trouxe até aqui, e foi por causa dela que eu desenvolvi um nível de consciência que eu tenho hoje. Foi por causa dela que eu conquistei coisas que em outros momentos, em outras fases da minha vida, eu julguei que era impossível. Coisas simples, como por exemplo ter um carro. E eu quero dar um exemplo para vocês que pode parecer tosco, mas que às vezes pode ser que faça sentido. Por exemplo, nosso músculo, ele tem memória muscular, certo? Se você treina por muito tempo, você desenvolve massa, condicionamento e etc. Se um dia você para de treinar, talvez porque você precisa fazer uma cirurgia, por preguiça, seja qual for a razão, quando você volta, o seu músculo vai se recuperando mais rápido devido àquela memória dele. Com o nosso cérebro acontece algo muito parecido. Nós temos a neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de se reorganizar, criar novas conexões. Só que essas novas conexões não apagam as antigas de imediato.
Então, se você passou anos pensando, sentindo, se comportando de forma negativa, isso, querendo ou não, vai se tornar o seu padrão automaticamente. Vai virar a sua identidade. É como se fosse a sua assinatura espiritual, quântica, mental. E depois de anos, você decide mudar. Decide se tratar melhor, pensar diferente, agir como alguém que se ama. Só que seu cérebro rejeita, ele estranha, porque ele não está acostumado com isso. E é nesse momento que começa a aparecer a autossabotagem, que é aquela nossa voz interna que questiona, que diminui, que te compara, que faz você ficar pensando, olha de onde você veio, quem você pensa que é, deixa para fazer isso amanhã, você não merece isso. É como se você estivesse subindo, evoluindo e algo fosse te puxando para baixo. Só que quando isso acontecia comigo, quando eu chegava lá embaixo, eu já não era tão manipulável quanto eu era antes. Porque agora eu lembrava de tudo que eu tinha aprendido. Isso significava então que novas conexões já estavam sendo criadas. A nova eu já estava nascendo. Mas é importante entender que isso não é fácil, eu não vou mentir. É muito mais fácil a gente continuar na zona de conforto, porque isso exige um processo de repetição, de estudo, de consciência, exige a gente continuar aprendendo, estudando, mesmo quando você não tem vontade. E foi entendendo tudo isso que aquela frase do Albert Einstein fez mais sentido para mim. Você não consegue resolver um problema no nível de consciência que você criou. Então, para você criar uma nova realidade melhor, você precisa se tornar uma nova pessoa. E talvez se você está se sentindo mal no meio desse processo, não seja porque você está regredindo, talvez seja porque você está, pela primeira vez, mudando de verdade. Depois da minha última depressão, e eu não tive outra, e cada dia que passa, eu sinto que o meu olhar se expande mais, porque agora eu sou muito mais vigilante, agora eu sou uma observadora consciente. Agora eu faço meditações, visualizações com mais precisão, devido aos estudos que foram me ajudando a entender como que isso acontece e para que isso serve. Eu leio comentários de pessoas que falam isso, que à medida que vão evoluindo, vão estudando, vão ficando mais tristes. E se esse for o seu caso, eu espero que depois desse vídeo você mude essa percepção e perceba que, na verdade, esse sentimento não é de tristeza, é de expansão. Se você quer continuar evoluindo, expandindo sua consciência, começar o seu processo, eu criei uma comunidade gratuita. Lá eu envio materiais gratuitos, PDFs didáticos sobre os vídeos aqui do canal, ferramentas, e em breve eu vou liberar uma aula gratuita que está incrível. Mas tudo isso é exclusivo para os membros do clube. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, mas antes de sair desse vídeo, eu quero que você saia daqui hoje com a convicção que você precisa de deixar de ser quem você é e que esse sofrimento é um processo natural, não é patológico. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no meu canal, deixa seu like, me acompanha por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.